Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sal Podcast. Eu sou a Maria Clara Carleto. Sou o Fábio Carleto. Sou a Mônica. Mas isso você já sabia, não é? Talvez não, temos muitas pessoas chegando aqui, graças aos nossos fiéis inscritos que compartilham os nossos vídeos. Se você não é esse tipo de inscrito, comece a ser agora. Deixe seu like já aqui. Já somos mais de 1000. Somos mais de 1000. Vamos sambar na cara da sociedade, né, pai? Você sambar vai sambar? na cara da sociedade. Vai sambar? Vai sambar. Só se for o samba do Vai dedinho. Não passa daqui, né? Samba do dedinho. É só isso Tá que bom, você né? sambar. Gostaríamos também de começar esse episódio já agradecendo aos nossos queridíssimos patrocinadores. Vocês são uns linduchos. Mua! Uma fofura vocês, ó. Você que vai falar os nomes deles? Não, falei. Então vou O eu. importante é que seja falado. Muito obrigado a Rodamuc, a Doc Fácil, a Matrix Contabilidade, Patrão Rig e Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência, Vivi Jax, nutricionista, Marcel Lima, planejador financeiro, Camila Milagre, Alta Joalheria, Família Thompson e Spinehead. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E bom, fiz ali o meu comentário sobre sambar na cara da sociedade. Foi e boa, se hein? tudo der certo, esse episódio estará no ar em um dia icônico para nós brasileiros, em uma data... Próxima, se não for no dia, vai. Talvez não seja durante o carnaval, né? Eu disse, se tudo der certo, então... Tá certo, tá tudo certo. bem. É que a ideia é colocar um pouco antes do carnaval para que as pessoas enfrentem esses dias com essas ideias. Com um Uma olhar pulguinha mais atrás da atento. orelha. Eu Exatamente, gostaria de ser sua pulga. Enfim. É isso aí. E eu esqueci o que eu ia falar. Desculpa, filha. Não. Você falou que se tudo der certo, ia ser nesses dias Não, aí. é que isso aí eu tinha voltado em um assunto. Tá. Prossiga a partir daí, papai. Bom, a gente sabe que o brasileiro ama o carnaval e o brasileiro também ama muita coisa que não deveria amar para ser um povo mais sério, né? Mas, e nós estamos aqui para tratar dessas questões e observar os rumos, não tão certos rumos, que o nosso país tem seguido, não só nos últimos anos, mas nas últimas décadas, e por que não dizer, em alguns aspectos, em toda a sua história, né? Então, muita gente espera ansiosamente o carnaval, muita gente vive em função do carnaval, por incrível que pareça, e com todo o respeito que a gente tem às pessoas, e com a clareza, a consciência de que muitos apenas são inocentes úteis, a gente também está aqui para levantar algumas questões para a gente pensar. Por que é que o carnaval exerce um fascínio tão grande sobre o nosso povo? E o que é que a gente poderia fazer para reduzir as interferências, as influências nefastas que essa época do ano gera sobre a nossa sociedade? Certo, dona Moniquinha? Certo. Pois é, então, é um período bem difícil, né? E... não sei, acho que tá ficando cada vez pior, porque as pessoas têm cada vez um comportamento pior Mais do execrável. que o do ano anterior, né? É isso aí. Então, tá muito complicado, assim, é um período em que não dá pra você falar assim, eu vou pra praia descansar com a minha família. Tipo, não vai rolar. Se você for pra algum lugar que tenha mais pessoas, você vai vai ver principalmente um se show você de tiver horrores. filhos, então, você vai expor os seus filhos. E, gente, olha, vocês podem pensar, ai, nossa, que demagogia, a Mônica, o Fábio, a Maria Clara estão viajando. Mas, gente, é sério. A gente é chato paca, você já tá sabendo já, né? Você Não, tá com é a um gente há bastante período tempo. que tem que ter muito Zelar. cuidado. Não dá, por exemplo, para ir para uma praia. Porque o risco de você criar lesões aí no imaginário dos seus filhos é muito grande, cara. É muito grande. Então, É bem difícil. complicado. Eu ia comentar, eu tinha pensado isso mais pra frente, aí você me lembrou. Mas como é estranho que tenha carnaval pras crianças também. Porque a minha mãe comentou ali sobre essa questão de você tentar ao máximo não lesionar, evitar de lesionar o imaginário das crianças, né, durante esse período, porque, querendo ou não, você vai pra qualquer lugar e tem pessoas trajadas de uma forma bem exótica, Ou pra dizer o menos mínimo. trajadas. Não trajadas, Ou né? menos trajadas. Tem de tudo. E
que coisa maluca que essa data se tornou um marco tão comercial a ponto de ele ser colocado para crianças também. Então eu lembro pra mim é novidade, na verdade, não comemorar o carnaval. Porque eu nunca fui pra bloquinho, assim, essas coisas. Tipo, eu tenho um pouco de nojinho, assim, né? Mas... Que bom, minha filha. Fizemos um trabalho... Não, explica, o que é esse Fizemos um bom trabalho. Ela tem nojinho. Suor. Eu sabia que ela estava falando. Muita gente. Gente tudo muito bêbada, alto. pra lá e pra cá. Então. Ai, não sei. Eu fico... Tipo, não encosta em mim, meu Deus. E assim, eu acho que por mais que eu nunca tenha ido em bloquinho, nunca tenha gostado dessa parte, assim, do carnaval, do contato, da folia, não sei o quê. Por exemplo, eu passei muitos anos, assim, tendo carnaval na escola. Na escola. Os canais que eu assistia, canais Tinha o de criança, desenho. tipo assim, especial de carnaval, aí os personagens de máscara sambando, caindo confetinho, assim, sabe? Então, eu acho muito louco como a gente pegou uma coisa que é, assim, o retrato da depravação nacional e coloca isso de forma aceitável, assim, em uma escala menor, para as crianças, simplesmente porque é comercial, porque você vende fantasia, porque aí você consegue... Você vende, basicamente, esse é o interesse, né? Na verdade, tem outros, o mas aspecto comercial do carnaval me parece o menor problema dele. Ele ser uma festa venal, né? No sentido de que é para vender coisa, tem um aspecto comercial, né? O problema não é a venda de produto, porque isso acontece no Natal também, por exemplo, né? As pessoas deturpam o sentido verdadeiro do Natal para fazer comércio. No caso do carnaval, as pessoas vendem a alma. Então, esse é o problema. Assim, eu acho a minha crítica é, tipo, eles venderem algo que é ruim, porque no Natal, pelo menos, você tá vendendo enfeites bonitos pra uma data com um significado bonito. Até o que é comercial tem alguma, então, né? Tem algum nexo e tem algo de positivo, vai. Sim, tem alma ali, tem né, essa coisa espirituosa. Enquanto no carnaval, você faz uso de pessoas muito jovens, inclusive de crianças, pra você vender algo que vai estragá-los. Exatamente. Vai, né, estragar a pessoa. Desde pequenininho, né? Você já começa Você é treinado a destroçar o imaginário e o caráter dessa criança, né? E é engraçado, assim, né? Que as pessoas não percebem que parece uma coisa tão inofensiva. Como tudo, né? Como tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa cultura, que, sabe, vai incutindo ideias que não nos ajudam em nada, né? Então, é curioso que o Brasil seja o país do carnaval. Porque o carnaval, ele, teoricamente, tá no mundo inteiro. Sim. Por que em nenhum outro lugar ele conta tanto quanto no Brasil? O que será que acontece? O que tem na nossa gênese, no nosso DNA? O que tem na gente que permite e que possibilita, e mais do que isso, né? Que é um terreno tão fértil. Que estimula. Será que porque tem na tem gente? famílias que vivem disso, né? Famílias que vivem disso. Olha, Porque nós não estamos aqui para demonizar ninguém, não é isso. De Deus. A gente sabe que a maior parte das pessoas que faz coisas más são inocentes úteis. Sim. Né? Então, não se trata disso. Mas você tem uma resposta? Porque assim, eu tenho uma ideia. Você tem? Diga, Maria. Não estou dizendo que, é porque isso aqui é verdade absoluta. Mas... Lembrando que o nosso podcast é isso, uma conversa, nós estamos conversando. Sim. Se você tem alguma ideia para complementar o que a Maria Clara vai falar, já se prepara para compartilhar aqui. Exatamente, queremos ouvir vocês também. Só não precisa ser babaca, mas quase nunca temos problema com pode gente ser babaca. Pode ser não tem babaca problema também, não, que pra nós tá tudo bem. Estamos Sim. conversando, hein? Conversando. Então, eu acho que os países, isso me parece que muitos aspectos geográficos dos lugares, muitos aspectos tipo da fauna, da flora, essa coisa toda, eles dizem algo sobre o país. Então, eu já vi até o Matheus Gattolini falando que os países, eles têm temperamentos. Sim. E, por exemplo, qual seria o do Brasil? Sanguíneo. Super. Sério, né? Só que isso é numa escala absurda, porque Sanguíneo é um país... retardado, no caso, né? É um sanguíneo destreinado. Bem, porque a gente tá falando de um efeito
em massa, é um Bem país baby. muito grande, de dimensão continental, né? Uhum. E, bom, tropical, muito, muito quente aqui, então tem toda essa coisa de, Sim. nossa, um lugar paradisíaco aqui é lindo, então também tem esse apelo estético, sensível, então isso além da questão da fertilidade, que dialoga com a questão ali da umidade, do temperamento sanguíneo, e isso da umidade, de se envolver fácil com as coisas, de flexibilizar e se deixar envolver muito facilmente, sem parar pra pensar em aspectos do alto ou profundo sobre as coisas, isso é muito de uma escala grande e descontrolada desse temperamento, algo mal manejado, assim, né? Então, eu acho que não tô dizendo que é por isso, é por causa desses aspectos que o Brasil é assim, mas me parece uma forma que é como se isso expressasse esse aspecto. Eu acho que você acertou muito numa questão, porque quando você fala da envolvência, né, do temperamento sanguíneo, isso está, portanto, na contramão da marcação de um temperamento seco, certo? Já que estamos falando do temperamento úmido. Muito bem. Quando você tem dificuldades com a marcação, você também tem dificuldade com limites. Sim. Porque o sanguíneo é o temperamento, por definição, mais próximo da fruição, dos prazeres, né? Da entrega ao deleite. Então, faz todo sentido. Eu entendo que o carnaval faz tanto eco no Brasil porque a gente não gosta de ter limites. O que é o jeitinho brasileiro? É fugir das regras. É driblar. Eu ia te falar assim, gosto muito dessa visão poética que a Maria Clara trouxe, e por este caminho também eu entendo completamente o que você está falando. Acho que isso é fruto também, uma coisa que me pegou. Quando você estava falando, né? Tem carnaval no mundo inteiro, tal. Por que o Brasil é tão assim, né? Carnaval. Famílias que dependem disso, que trabalham por isso um ano inteiro, tal, não sei o quê. E aí a Maria Clara falou dessa questão de sermos um país tropical. Quando o Fábio falou do mundo inteiro, eu fiquei imaginando o carnaval na Europa, né? Tipo, e vi poucas coisas, não é um assunto realmente que assim, me chama a atenção, né? Que me interessa. Mas festa de carnaval, uma parte que parece que é famosa nos Estados Unidos, lá. New Orleans, né? Nova Orleans. E que eles têm os colares e tal, né? Isso aí tem um também que é o Mardi Gras, que é no... Então, é esse, não é? Que eles, tipo, o carnaval deles tem Mas esse nome, eu acho não que é? isso é numa... Em outro período? Tem um outro lugar que tem isso. É meio que parecida, né? Essas festas. Que é no New Caribe. Orleans também, não é? Não é nos Em Estados outro? Unidos que eu tô falando, o pessoal vai... Ibiza é o quê? Ibiza é Espanha, né? Nossa, Ibiza, eu não sei não. Espanha. Tem isso também lá, Então, o Mardi Gras, acho que é lá. E aí eu fiquei pensando, né? Como nós somos um país tropical, aqui é muito difícil de você ver. E olha que interessante, né? Você falou aí da questão de Ibiza, não sei o quê. Você está pensando em países que estão ali na costa, né? Então, que tem uma facilidade de ter uma temperatura melhor. E a gente aqui tem essa dificuldade de limite. Aí, Que é isso que você estava falando. Isso aí já também convida a andar mais descoberto, roupas mais... Sim, mas mais que isso, a gente não consegue delimitar. Está frio. Tá. Então vai ser um período, sei lá, que vai ter uma nevasca, que ninguém consegue sair de casa. Você vê as folhas no chão caindo. Essas coisas nos trazem a realidade. Lembrando aqui do Júlio, né? O Júlio fala que no Japão, no inverno, as pessoas mudam a alimentação. Porque elas percebem que para o corpo delas funcionar melhor, elas vão precisar se alimentar de determinados tipos de alimento. Que, sei lá, de repente vão aquecer, né, e tal. Nós não temos isso. Tanto que, assim, toda semana no cardápio, né, brasileiro, você tem uma feijoada, que é um prato super quente. Você pode comer no calor, no frio, não sei o quê. Dá uma calor. Então toma uma caipirinha, né? Sabe? Umas coisas assim. Então, acho que essa questão pega muito forte pra gente. Pega mesmo. Pega muito. Você não conseguir
eu acho que é isso que interfere da gente não ter esse limite que você tá falando. Sim. E fora que Atrapalha. também tem aquela questão, né, que a gente já falou também, né, de não ter guerra, não ter furacão, não Sim. ter vulcão, etc. E E tal. a gente Então, fala tudo- sempre porque são coisas que É. a gente, sei lá, fica refletindo, né? E tem outra coisa que eu lembrei. No Brasil, não tem montanhas. Não Oi? montanhas de verdade. Porque tem um conceito, tipo, de montanha, que é o da Ah, geografia tá. normal. As nossas que são é tipo pequenas. Tá. aquelas montanhas que você vê, vai tipo... lá pro Monte Fuji. como é que chama? Em papel de parede do Windows, sabe? Sim. Aquelas... Ai, o Pico Nevado, Sim, não o sei das Pico, quantas. não sei. A gente tem tudo, tipo, uns morros, assim, curvilíneos, meio Tá. homogêneo. E é espalhado isso pelo Brasil inteiro, pelo país inteiro. O que expressa exatamente isso que você falou, que é tudo meio misturado, assim. Uhum. Então, não Uhum. tem essa delimitação, Verdade. não tem essa coisa, tipo... olha lá, o pico, Sim. tipo, num formato, assim, mais imponente. É uma coisa, Sim. tipo, né? É isso mesmo. Parece refletir a umidade do temperamento Nossa, do que país. interessante, né? E aí tem a questão que você falou da roupa, né? Imagina que se um alemão sonha de no inverno rigoroso, o cara sair com uma blusa de casa e ao longo do dia tirar porque esquentou. Sim. Igual acontece aqui. Instabilidade, né? Que existe isso de ficar variando. Eu pensei um negócio aqui que deve ser uma idiotice, né? Mas enfim, aí deu a lógica, um idiota falando Cara, não idiotice. fala isso. Se você pensar que os índios, né? Que eram o nosso povo nativo aqui, né? Que eles vendiam o que não tinha preço por espelhinho e colar, Tá. né? Parece que isso estava realmente na nossa gênese, no nosso DNA, né? De não dar o devido valor Não para o que tinha perceber, valor. Tipo, não qualquer perceber merda, o valor. qualquer merda seduz a gente, né? Então, Caramba. é meio perturbador. E aí, quando você falou do negócio do carnaval, né? Que tem muita família que vive disso e tal. Por que será, né? Porque vende, porque tem quem compre, né? Sim. Tem família que vive da pornografia. Tem família que vive do tráfico de drogas, Sim. né? Isso não dignifica a questão, certo? É que, do mesmo jeito que, por exemplo, o cigarro e o álcool, né, são drogas lícitas, Uhum. é quase como se o carnaval fosse um prenúncio de pornografia lícito. Nem tão prenúncio como a gente pôde ver fenômenos que já aconteceram, né, que acontecem, e uns de formas mais ostensivas, outros de formas mais sutis, né, como, por exemplo, um samba enredo que nós vamos comentar um pouco mais pra frente. Mas, você vê, aí o povo diz uma máxima, né, que o ano só começa depois do carnaval no Brasil, né? É, porque a gente não tem uma delimitação de inverno, verão, primavera, outono. Não, e as empresas, hoje eu acho que melhorou isso, tá? Tem muito mais empresa séria e tal hoje, né? Gente que realmente quer empreender, tocar, fazer a vida acontecer, beleza. E acho que essa questão também da própria internet, né? Da gente ter conexão com o mundo todo. Sim. Acho que ajuda. Não dá mais Na pra questão ficar das marcando empresas. tocar. Se não quer trabalhar, vai ter quem trabalhe, Uhum. né? Sim. Então, com o amadurecimento do mercado, né? Que ainda tem muito a amadurecer, mas já fez seu movimento, isso mudou um pouco. Mas, de fato, muita coisa ainda só começa depois do carnaval. E aí o que me chama a atenção foi o seguinte. O carnaval tem lá um período X, certo? Aí, a Bahia, que é o estado do carnaval No Brasil. popularmente falando, porque, não, mas o carnaval é mais no Rio, por causa das escolas de samba e tal. Aí você tá falando de um fenômeno midiático. Porque a Rede Globo é carioca, as escolas de samba são cobertas desde que a gente se conhece por gente, né? O desfile pela televisão, e aí isso acontece no Rio, então o Rio ficou famoso nesse sentido. Mas em termos de mobilização popular, Ah, sim. o Nordeste você não vai querer comparar, Nunca. né? A Bahia, Bahia e notadamente. Pernambuco, Bahia e Pernambuco. É que em Pernambuco o carnaval, né, talvez um pouco pela colonização holandesa, que foi também uma vantagem, né, porque você tinha ali os dois tipos de colonização, né? Então, esse aspecto da cultura no Recife, né, em Pernambuco, eu percebo que ele tem um outro apelo. Então, o carnaval em Recife, pelo menos já há muitos anos, ele tem o tal do carnaval multicultural, que você tem show de piano na Sim, praça. É mais poético, Tem digamos assim. uma outra né? parada Sim. ali. Não é que resolve, Não. mas já Hoje não em é. dia Não é é. a mesma coisa, certo? O que a Bahia começou a fazer? O carnaval se estendia.
Eu não sei em que ordem. Se ele primeiro foi um pouco antes e depois um pouco... ele se estendeu para depois. O fato é que hoje o carnaval Eu acho na que Bahia... ele tinha sempre aquela coisa Eles depois. estendiam. Começava no mesmo quarta-feira. tempo. Acho, não sei, mas eu acho que começava no mesmo tempo e depois esticava. Depois Daí ia eles pra começaram quarta. a começar um pouco antes. Foram dilatando o carnaval. Não contentes com isso, em algum momento algum iluminado, história recente, criou o carnaval fora de época. Sim, nós vimos isso nascer. Né? As tais das micaretas, Sim. certo? Nunca fui. Você já foi? Eu não. Micareta. Eu queria estar livre do inferno, igual eu tô livre de escolher desde sempre. Né? Eu nasci velho. Teve uma época que eu até ia muito mais pra balada, etc e tal, mas sério, eu sempre tive preguiça do carnaval. É quase como se eu sempre sentisse o calor do suspiro do demônio no carnaval, entendeu? Então eu nunca gostei do carnaval. Nunca gostei do carnaval. Nunca. Já fui e tal, mas nunca gostei. Eu me lembro como a primeira vez, quando eu cheguei num salão. O povo circulando, sim, assim. Surreal, gente. Pouca coisa mais patética que você possa ver na vida. Será do que aquela até hoje gente é assim? andando na... Ai, se você Não é gosta de possível. carnaval, por favor, comenta aqui com a gente. É. Você vai em salão? Em salão eu já fui, que eu sou, né? Sim. Eu sou paulista. É. Paulista comemora carnaval assim, vai nos clubes, né? É. Ou vai pra praia, ou vai pros clubes. Em bar, É isso. Fica em casa vendo os hoje filhos da em escola. dia- Tem uma hoje em galera dia- que passa então, a madrugada vendo e tal. sabe, Meus quando respeitos eu era- a você. quando Te eu era acho um criança, pouco eu esquisito? fazia. Sim, mas eu Quando eu te era respeito. criança, eu fazia isso. Puta vida. Eu assistia, Mônica, ficava de madrugada assistindo. eu lembro, a primeira vez que eu vi foi no interior. Eu entrando no salão e vendo aquela turma toda girando. Isso eu fui uma vez, em Minas Gerais. Um liquidificador de glitter e suor. Exatamente isso. Eu dei uma esquisitada massa. Eu falei, mano, o que eles estão fazendo? Tipo, em algum momento vai acontecer um pá, todo mundo corre pra lá pra cá e tal. Para meu espanto, Não, os continuou. hamsters permaneceram ali o tempo inteiro. Eu lembro da minha mãe e do meu pai falando isso. Nossa. Que eles tinham ido lá pra Minas. E aí eu fiquei com as outras sua crianças mãe já em fala casa, isso, né? com a avó da Adriana, né? a Nossa. mãe da Larissa. Aham. E aí, quando ela chegou, e eu era criança, gente, sei lá, eu tinha 10 anos, 11 anos. Ela ia me levar no outro dia de criança. E aí ela falou assim, Mônica, se prepara, porque é ridículo. Eu tava lá com seu pai e de repente eu comecei a me sentir ridícula, porque as pessoas ficam dando volta e Dando tal. volta. Então assim, carnaval nunca foi um big deal, assim, né, na família. Na verdade, assim, a expressão cultural em si do carnaval deve ter umas 3 pessoas no Brasil que ligam pra isso. O que o povo quer mesmo é bebedeira, Sim. putaria, Dias falta de livres, limite. né? É Dias isso aí, livres. entendeu? Não vamos Sem ser trabalhar, sem recebendo, sem trabalhar. É Dias a de balbúrdia. folga. É a Dias de balbúrdia. folga. É isso. Assim, e houve um tempo em que esse era o tempo em que o sujeito, né, o período do ano que o cara podia fazer a barbaridade que quisesse. Se vestir de mulher, quem é homem, a mulher se vestir de homem, todo mundo poder pegar todo mundo e tal. Era mais, assim, tinha uma liberdade poética, né? Num tempo... Eu já ia falar pra você, mas isso... A gente viu um tempo, minha filha, que não era assim todo dia. É. Porque depois do carnaval fora de época, o que aconteceu foi a música, a tônica da música do carnaval, ela Foi passou tendo a invadir. filhos. Ela invadiu, É. certo? Tendo subgêneros musicais, né? Exatamente. Então hoje você vê todo tipo de coisa que você ouve nos rádios, nos lugares, no YouTube, nos streamings, né? É streaming também, tá certo falar que o Spotify é streaming? Sabe que Eu eu acho não que é sei? streaming de Eu não música. sei. Acho um que streaming é de isso. música. Streaming é o que você vai. Porque É falar, o que não tá, vai, não tá no stream. teu dispositivo, você vai ouvindo pela internet, vendo pela internet. Sim. Se não for, você traduz aí, perdoa a ignorância. Bom, o fato é que a música que você ouve no tempo todo do ano agora é isso aí. Aí há alguma discussão de que o axé, não sei se o axé, por exemplo, o tchan é axé? Que porra é aquilo? Sei lá. Mas enfim, a merda que for. Há alguma discussão que ele bebe uma fontezinha no carnaval? Ah, sim, Né? É isso aí, não é? Uhum. Você lembra que teve um filme da Carla Pérez? Acho que chamava Cinderela Baiana. Eu não Olha, me é lembro. um primor.
É um negócio Fábio inacreditável. caça umas coisas que Com eu vou todo o te respeito que eu falar. possa ter por Carla Pérez e quem o valha. Mas assim, tem uma cena que é antológica, que ela pega uma enxada da mão das crianças, pelo menos assim me lembro, e joga e fala: vocês não deviam estar aqui fazendo isso para trocar um pouco o seu trabalho por um pouco de comida, porque a gente deveria pensar nas nossas crianças. Daí faz um puta discurso, critica a hipocrisia, inclusive no determinado. Gente, isso é tão maravilhoso que dá vontade de colocar aqui embedado no nosso vídeo. É maravilhoso. Procura essa parada que você vai ver. É de chorar, de rir, né? E aí ela fala, aquela coisa, não, porque por um futuro melhor para as nossas crianças. Aí termina a fala dela, toda essa, né? Aquele discurso mesmo bonito. Aí começa. Tananana, tanana, tananana, tanana, pau que nasce torto. E ela e as crianças dançando pra lá e pra cá. Cara, você fala, não é possível. Os caras terminam a música tema do filme, certo? Que conclui o seu enredo com uma Segura defesa o tchan. da criança, era segura o tchan, amarra o tchan, pau que nasce torto nunca se endireita, certo? Então, quando você pensa que o tchan, não sei se foi o tchan, Companhia do Pagode, acho que era a Companhia do Pagode, ou era uma música que os dois já tinham uma collab, nascia ali a collab, né? Falava lá da boquinha da garrafa. Tudo que você vai ver de música hoje fala da sentada, que é o quê? É um desdobramento daquela palhaçada lá. Não sei se cabe a palavra, mas é tipo a evolução. Como A diz meu pai, né? evolução É que melhorou pra pior, né? Melhorou pra pior. Então, quando você vai Antes era a percebendo... boquinha da garrafa, agora... Então, você vê, como a gente é afeito, como o brasileiro é maluco por uma ausência de limite. A gente adora um lugar de especialidade, de fazer só o que a gente quer, de colecionar prazeres, certo? Aí eu pergunto pra você, o Brasil é o país do carnaval. Não há carnaval como em nenhum outro lugar do mundo. No Brasil não há, reformulando, no mundo inteiro não há nenhum lugar em que você tenha um carnaval com a tipicidade do Brasil. Sim, tantos dias de festa, de comemorações. Será que esse tipo de coisa... E aí, multidões do mundo inteiro vieram pra cá. Será? Você desconfia, você que tá nos ouvindo, que isso possa ter alguma vez com o Brasil ser um destino de turismo sexual tão latente? Tô maluco, será? Tô inventando coisa Pior na minha que cabeça? Ou eu não tô maluco? Eu lembrei de uma coisa que a gente ouviu na nossa lua de mel. Você lembra? Não lembro. A gente foi pra Fortaleza na nossa lua de mel. Sim. E aí a gente foi, curiosamente, Fortaleza, terra do caju. É verdade. E aí a gente foi. Que infeliz coincidência. Um menininho foi ser nosso. Como que chama, gente? Hostess, anfitrião, guia. Guia. Foi ser nosso guia num Isso. passeio que a gente ia fazer. Sim. E aí, num determinado momento, ele começou a falar pra gente que tinha um lugar que era um ponto ali, onde tinha umas mocinhas. Entenda-se, meninas. Que ficavam ali esperando homens, Turistas, turistas. Eu não lembro E se a ele- gente chegou a ver. Não, graças a Eu não me lembro. Deus. não. Essas coisas a gente Graças apaga, Deus, né? não. Mas é terrível. Mas Nossa, ele terrível. falou que era muito, muito europeu, que ia lá. E a gente não casou, assim, até foi depois, né, do carnaval. Não, foi depois, a março, gente casou né? depois do carnaval. Março, que era começo de março. Já era depois, será? A gente casou na quaresma. Gente séria, hein? Parabéns. Gente séria. Parabéns. Foi um presságio da... Eu não vou falar isso. Hoje eu não vocês casaria vão na brigar quaresma, né? Mas É. tudo bem. Inclusive, eu lembro que a gente precisou fazer uma... O padre falou a ainda, gente né? não fez. Padre Jair falou. Ele era o É. pároco no SECAP. Falou, Uhum. olha, importante vocês saberem, né? Vocês Não vão dá casar pra na fazer quaresma uma e tal. super Então vocês têm que fazer uma decoração. decoração austera, É. né? E a gente falou, tudo bem. Pra nós tá tudo bem. E tal, né? Mas você não casaria na quaresma por quê? Perdão da ignorância? Porque Porque acho não que não é a rigor um tempo de festa, né? Tá. Entendeu? Não, por isso sim. Mas Só por isso. outro lado também, então, mas você pode casar na quaresma e não fazer festa, né? Sim, Porque, aí sim. porque também não sei se... Será? Boa pergunta aí. Será que é um tempo
inadequado para se receber um sacramento? Tá aí uma boa pergunta. Não, sacramento não, não. Não, Isso é- este sacramento. Ah, tá. Né? Eu tinha falado, Porque, claro, Acho que você sim, tem porque- você tem a comunhão. Acho tal, que mas, sim, entendeu? porque a gente não tinha uma questão, tipo, precisamos casar até tal data, entendeu? Se a gente soubesse o que a gente sabe hoje, a gente Bom, poderia casa ter antes. esperado. Casa antes. Casado É. antes ou um pouquinho depois. Enfim, É. realmente um vacilo, né? Uhum. Mas Mas enfim, é bom, né, a gente falar disso aqui, porque, É. mais uma vez, vocês lembram que nós estamos conversando, É. que ninguém tá aqui cuspindo regra pra ninguém, né, Fábio? Agora Vamos precisar falar de uma assim. figurinha, eu acho. E por falar em confissões humilhantes, né? A gente fez parte de uma escola de samba. A gente foi da diretoria de uma escola de samba. fomos. Porque Foi? a gente. Sim. Fomos diretores de escola de samba. Eu e sua mãe. Diretor? Mas Cores? veja Sim, bem, senhora. veja bem. É que na nossa cabeça, de novo, né? É aquela coisa que você justifica, porque, pô, era uma coisa do bairro, um movimento cultural. É, um movimento A gente cultural. queria fazer um negócio bacana aqui, porque. Faz um negócio bacana, fica O fora. samba enredo falava dos índios de Guarulhos, não sei o que, É. cara, uma coisa bem cultural. O nosso Da samba, Rosa, o né? nosso enredo não tinha nada a ver com o que a gente viu aqui, que a gente vai comentar com vocês. Mamãe do Só céu. Que por está Deus. em vigor neste carnaval. Vai Tinha nada a acontecer. ver. O nosso falava só de como surgiu Guarulhos, o nome e tal. Tinha um caráter muito cultural na nossa cabeça, tinha. né? Não tinha mina de vestindo roupas mínimas, não tinha isso, Isso né? foi uma coisa que nós conversamos. Inclusive, Sim. a irmã do Fábio, que Sim. é da área das Sim, artes sim. e tal, ela foi, acho que é idealizadora, né, do enredo e tal. É, E Lulu, aí né? eu fiz, Lulu. É. E aí eu fiz os croquis, todos os desenhos das roupas, Uhum. né? E a gente tinha eu me lembro que a gente tinha essa fala, tipo, ó, a gente não vai fazer nada que deixe alguém desconfortável. Porque era de bairro, né? Então, assim, Ah, ali do Parque Secap, que muita gente conhece e tal, por causa de Mamonas Assassinas e tal, mas era onde a gente morava. E na nossa época, todo mundo se conhecia ali. Então, não dava pra você colocar uma pessoa com uma não roupa. Uma muito não bom, muito boa Uma definição. não roupa. Uma não roupa Linda. ali. com um quinto Não de tinha traje. como. Entendi. Não tinha como. Então, essa Claro. era uma das nossas regras, digamos Sim, assim. sim, sim. Então, todas as roupas estavam confortáveis, fáceis de usar para qualquer idade. Inclusive porque tinha criança que queria participar. Que Deus nos perdoe, É, né? Vou colocar então- na minha lista de confissões que eu participei dessa apresentada. Não, você já tá perdoado. É. Já foi essa aí, já foi. Não Mas não custa. tem um negócio que Ele vai colocar é bom. mesmo. E aí quando o padre fala, você tá arrependido do seu pecado? Eu falo, puf, muito. Vou anotar, lógico que vou anotar. Ele, ai, padre. Assim. Diretor de escola de samba. Tô colocando. Vocês acham que eu tô Com brincando? criança. Não, eu não acho que você tá brincando. Aliás, deixa eu falar uma parada pra vocês. Olha, um dia a gente podia trazer um padre pra gente falar do sacramento da confissão. Ah, que tecnologia legal, né? maravilhosa, né? cara? Outro dia a gente teve uma Nossa. conversa super boa sobre isso. Meu, É. que tecnologia maravilhosa. Todos nós, né? Puta. Mas enfim. Com as Outro crianças dia, e né? tudo. Outro rolê. Foi muito legal. Na quaresma. Foi muito Vamos legal. fazer isso na quaresma? Vamos. Legal. Nossa. Isso é legal. Nossa, Todo adorei. mundo vestindo roxo. Pronto. Já tá ela aqui Tempo cuspindo litúrgico, regra. já Cuspindo tá regra. cuspindo regra. É, pai. Você sabe que cuspindo regra é um eufemismo, né? Mas enfim. Sim, não precisa Aí- nem explicar, gente. Como por nós favor. temos né, o privilégio de ser assistidos vez ou outra por um padre, né? Enfim, né, um ou outro padre, então eu preciso me controlar aqui um pouco mais, né? Senão eu tenho que aumentar a minha lista de confissão. Sim. Bom, e aí, pra mostrar que eu não sou tão tranqueira, né, de ter sido diretor de escola de samba, você vai ver que eu sou gente séria. Eu já dormi num desfile de escola de samba. Certo? Eu estava lá, eu vi. Ai, gente. Foi isso mesmo. A gente E você ganhou os tava, ingressos. tipo, bem perto, não? Muito Perto perto. valendo. Nossa. Muito. Muito. Muito perto. Perto valendo a gente tava. A gente tava assim, A bateria. eu acho que a 10 metros da bateria. Eu acho que é Obviamente, isso. o Fábio ganhou as entradas. né? Porque você consegue me imaginar Um cliente- comprando um bagulho desse? Um cliente que conhecia muito o Fábio, só que não. Falou, olha, eu tenho um super presente Foi um gerente, pra você. na verdade, que chegou lá, ele tava um pouco tempo com a gente, ele tava querendo agradar e tal. E aí eu tava pronto pra dizer, não, tal, coisa, mas eu falei, putz, talvez a Mônica tenha curiosidade. Falei, vamos.
Eu falei, a gente podia ir e tal, mas, puta, vai só a gente, quem mais? Ah, Sandra e a Carla. Sandra e a Carla são nossos compadres, nossos afilhados e nossos padrinhos. Deus os abençoe. Amém. E sua bênção, padrinho e madrinha. E aí, eles são topados pra caramba. Pensa nos caras assim, meu, vamos ali tomar uma flechada na cara? Sorvete na pracinha, Vamos. tudo, eles topam. Não, eles Assaltar são um banco. companheiros. Não, isso não. Não. Tô brincando. Não, assaltar banco não. Mas eles topam, eles são gente que topa, né? Inclusive, depois eles toparam uma vez desfilar na escola de Meu samba. Deus, O que não aconteceu, mas isso também que é outra história. passado, meu Deus. É. Nossa, Teve essa umas história é certas pessoas que apocalíptica. foram lá tentar desfilar. Eu falei, eu, Fábio? Não me inclua fora dessa. Eu fiquei bem bonitinho no sítio esperando eles voltarem. E volto, cão arrependido, sem conseguir E Deus desfilar. é tão maravilhoso, É, né? Pois Nos é. honra tanto que não deu certo. não deu certo. Mas enfim, eu tava lá 10 metros da fresa na pista, filha, no sambódromo de São Paulo aqui, né? Aham. E aí passou a primeira escola, eu falei, meu, que negócio legal, assim, porque, meu, A bateria. a bateria perto de você mobiliza, dá pra entender que as pessoas gostem, né? Aham. E aí, passou a primeira, passou a segunda escola, a terceira, mano, eu já vi tudo já. Depois de 2 escolas de samba, você já viu tudo. Sim, Entendeu? As baianas mais do girando pra lá e mesmo. pra cá. Mais do mesmo. Um monte de Desculpa, coisa gente, colorida, uns desculpa. bagulhos, uns cabeção bem grandão, letras de samba que você não consegue entender, porque não tem muito pé nem cabeça, né? Enfim, é isso. Aí eu deitei aqui, ó, fiquei até o fim do desfile, mas eu, mano, tirei um sono gostosinho. Dormiu mesmo. Dormi valendo. roncou. Valendo. Certo? É. Ali já havia um sinal. Ele Mas pegou como é a minha que- bolsa, ele apoiou na minha bolsa, assim, ó. Como é que você ouviu o ronco dele? Na mesa, a gente tava na mesa, assim, aí eu olhei pra ele. Tum, tum. Tum, Diferente, tum, é. né? Não, nos intervalos também, né? Então, aqui eu quando dou pra roncar, minha filha. Agora, deixa É, eu eu falar sei. uma coisa. Você tava falando aqui da música, aí eu Ah. me lembrei que lá no começo do Sal Podcast a gente falou, nos primeiros episódios falamos de música e tal, e a Maria Clara e vocês estavam falando dessa influência que o som tem, né, Sim. na nossa cognição e tal. É, tem onde o som dá no corpo. Isso. Então, o batuque. Vamos em falar si, disso de novo, porque tem a ver com o bumbo, né? Quando você ouve aquele tum, dum, tum, dum, tum, dum, ele dá aqui, assim, né? E o samba, ele tem uma cadência que, de alguma forma, nos lembra a batida do coração, né? Então, Certo. não por acaso, também a bateria é o coração da escola de samba, né? Aquilo que é mais agudo, por exemplo, não necessariamente vai dar nesse mesmo lugar. Agora, a cadência do ritmo de um samba, né? Ele pede um rebolado. Dá no quadril, né? Então, assim, ele vai, indiscutivelmente, ele vai conversar, por assim dizer, né? Com o teu baixo ventre, Tá. que é onde residem as paixões, Aham. né? Os prazeres da cama e da mesa. E aí eu queria pegar uma fala tua. Eu não sei se você pensou exatamente pra falar. Quando você foi contar pra Maria Clara, aí é tipo, né, que até eu falei, é mais do mesmo. Vão passando as escolas de samba e tal, e aí você vai ver, a bateria é a mesma, aquela música que a gente nunca sabe o que significa, o que fala. E aí a gente resolveu falar desse assunto por causa de um samba enredo. Que a gente viu. Exatamente. Que ele tem um pouco essa ideia de que é sobre um assunto e tal, mas pra quem tá um pouquinho mais atento, fica bem explícito sobre o que ele tá falando, né? Exatamente. Trabalho E é muito bem refinado. chocante, né? É. É bem chocante. Nós estamos falando do samba enredo deste ano, de 2024, da Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro. Ele foi composto por... Aliás, é uma coisa que eu nunca consegui entender, né? Como é que você precisa de 74 caras para compor uma música? Não, mas essa Como é que foram eles dois. Não, a música... A música, dois. Só dois? E o Marcelo Adnet, né? Aquele, Marcelo Adnet. Esse E o mesmo. Fábio Esse eu não sei quem é. Tabato. Deixa eu ver se é isso. Fabato. É. Olha lá. Não. Não, peraí. A música não, Fá. O enredo é do Marcos Ferreira, que é o carnavalesco da escola,
e do Fábio Fabato. São sempre Agora tem que 200 caras achar. que fazem o samba enredo, né? Então, eu sou um sujeito que lê noticiário, certo? Mas lê pouco. Por que eu leio noticiário? Se o jornalismo acabou. Não existe mais jornalismo, né? Então, assim, claro, na borda, no pontual, vai aparecer um jornalista aqui e ali. Mas o jornalismo mesmo com J maiúsculo, esse não existe mais, né? Então, por que eu ainda assisto, não? Por que eu leio noticiário? Para eu entender o espírito do nosso tempo, o que é que está se passando. Porque os caras, com a história do clickbait, o que está ali é o que as pessoas estão interessadas. Então, eu leio o jornal muito mais, o portal, né, por assim dizer, muito mais para ler a audiência do que para ler o jornalista. Né? Eu caguei um bolão pro jornalista, porque eu sei que ele, via de regra, é um sujeito raso, que não tem muito o que oferecer, né? Na minha leitura. E aí, eu passando lá, eu vi uma notícia de que o Marcelo Adnet tinha ganhado o concurso, a disputa, o certame, sei lá como é que é, da escolha do samba, do samba enredo, né? E eu já tinha visto ele fazer, é um sujeito muito inteligente, indiscutivelmente, né? Se toda aquela inteligência fosse usada para o bem. Então, isso que me pega, é um cara de cultura, tanto que você percebe De ali... cultura, não sei, eu acho que ele é muito mais um cara de articulação e tirocínio do que de cultura, acho. Mas não estou habilitado para falar, porque eu também não sou um sujeito de grande cultura, então não estou habilitado a falar. Porque o Adnet, como humorista, por exemplo, ele sempre foi um cara de grandes sacadas. E, inclusive, ele foi um cara de fazer paródias de sambas enredos engraçados. Sim. Né? Brincando, inclusive, com essa coisa de juntar coisas que não são... não fazem sentido, que são meio malucas e tal. Aí ele fala aqui, ó, você fala das caravelas, fala do não sei o quê, então você tem um samba enredo, é tudo a mesma coisa e tal. E aí o cara vem e faz um samba enredo mesmo, valendo, para disputar o carnaval num ano lá qualquer da história da humanidade, a saber, 2024. Certo? E aí me chamou a atenção, eu fui lá olhar, certo? Cara, é de arrepiar. E é o tipo de coisa que normalmente passa despercebida, por isso que nós estamos falando disso aqui. Então, do ponto de vista da construção, é um negócio genial. Muito bem feito. Uma obra-prima. Pena que é demoníaco. Pena que é demoníaco. Por quê? Porque ele começa errado na gênese, na síntese do que ele nasceu para ser, que é a escola lá, a Mocidade de Padre Miguel, Independente de Padre Miguel, quer resgatar a sensualidade típica do povo brasileiro, do carnaval, etc e tal. Ou seja, tá querendo nos significar pelo nosso pior. E também é uma coisa que fica muito explícita, assim, né? Não sei se explícita, né? Mas... eu acho que sim. Que pelo menos tá na sinopse, na parte escrita ali do enredo, tipo, que tem o texto na internet explicando, assim, como é que... Sim, nós fomos Como é que é o nome pesquisar. disso? O enredo mesmo, O enredo, filha. tá, então. É que ele escreveu O de enredo. uma maneira poética. Sim. Sem ser a música, né? Mas enfim. O enredo mesmo, é o tema. Ele deixa mais claro algumas referências aqui e ali que tem na música em si, que falam sobre a revolução da Tropicália e que traz à tona muitos elementos de movimentos artísticos que vieram a partir ali da coisa antropofágica que a Tarsila do Amaral trouxe e Não tudo por mais. acaso, né? Não por acaso, porque isso... E eu achei interessante, assim, quando eu ouvi na música, né, citando alguma coisa ali da Tarsila, da antropofagia, porque é aquele quadro lá, Abaporu, que é aquele cara com o pezão, assim, que tem um cacto e tudo mais. Aquela coisa medonha que o brasileiro adora dizer que é maravilhoso. Aquilo lá. Abaporu é uma forma indígena, tipo, é num dialeto lá, de alguma tribo específica, não sei se é... Enfim, que significa canibal. E aí ela fez esse quadro aí de presente pro Oswald de Andrade, que era o então parceiro dela. Acho que eles nem chegaram a casar, mas enfim. E ela tinha dado esse quadro pra ele como, tipo, uma ideia, assim, que ela tinha tido pra simbolizar
esse movimento modernista, Semana de 22, o Caramba 4, que tava comendo completamente toda a cultura europeia e todas as referências artísticas que tinham então no Brasil. Então esse quadro, o Abaporu, que ele é citado de um jeito ou de outro nessa música, ele é a expressão, e ela mesma dizia isso, de deglutir a cultura europeia e criar a marca brasileira, e criar a nossa marca brasileira, assim, sabe? E esse samba enredo, ele bebe muito nessa fonte da Revolução Tropicália e tem algumas frases nele que falam sobre... são alegorias bem feias, se você for parar pra pensar, sim. construídas de uma forma esteticamente agradável, assim, com lirismo, é muito bem feito, né? Mas, tipo, sobre você comer num sentido, né? No sentido de comida, mesmo no sentido feio da coisa, e no sentido de você abocanhar e você digerir completamente aspectos culturais clássicos, digamos assim. Tem uma parte que literalmente fala algo sobre você, tipo... Deixar a tradição. Tipo, deixar... Não, é um termo ainda mais forte, assim, tipo, abandonar, chutar a tradição, algo assim. E fala, tipo assim, chupa, Debré. Isso. Tipo, porque a Tarsila... Chupa essa manga, Debré. Chupa essa manga. Tipo, jogando fora aspectos da arte brasileira que são clássicos, assim, porque Debré foi o cara que fez os primeiros quadros da vegetação brasileira para mandar para Portugal e tudo mais, e falar, assim que está nossa colônia, Caramba, desse né? jeitinho, assim. Tira a tradição da pista. Tira a tradição da pista. isso aí, então. Tira a tradição Imagina da pista. que o cara você inventou tá o Pinterest. Sentado no teu sofá e falando, que legal, vou assistir o carnaval. Imagina que você vai pensar que um samba enredo vai falar uma coisa assim. Sim. E fazer as pessoas ficarem repetindo isso por 3, 4 horas, né? Que Pois dura uma escola de samba passando. Depende, porque Fora quem participou dos ensaios. Fica Porque quando mantra. você ouve, por exemplo, aquela Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu, sou gavião, levanta a taça. Anos e anos. Décadas. Então, Mas, cara, eu fiquei abismada. A quantidade de... A gente tá falando aqui, deixa eu falar o nome do enredo da escola. E que acho que também é o nome do samba enredo, é o mesmo. Pé de caju. Pé de caju. Pé de caju que dou. Pé de caju que dou. Pé de caju que dá. Então, já começa por aí, né? O que estamos dizendo de fato? O que queremos dizer? O carnavalesco deixa bem claro, né? Ele escreveu de uma forma aqui muito poética e tal, mas ele fala bem claramente que ele quer falar da sensualidade do brasileiro e como ele cita aqui no começo, ele cita o Breviário do Tropicalismo, do Torquato Neto. E fala, e por aqui vocês já vão ter uma ideia do que o carnavalesco vai propor depois. Assumir completamente tudo o que a vida dos trópicos pode dar, sem preconceitos de ordem estética, sem cogitar de cafonice ou mau gosto, apenas vivendo a tropicalidade e o novo universo que ela encerra, ainda desconhecido. Não, vale dizer que o eu lírico, como a Maria Clara descobriu aqui, é uma mulher. Então, é uma mulher que está dizendo pé de caju que dou, pé de caju que dá. Né? Cara, que é o pé de caju me embrulhou o estômago aquela última estrofe, porque fala, tipo, de dar pro eu lírico de bandeja, todo o que ela é um não sei o banquete. quê, Ela é um banquete que para deleite. que ela sempre desejou, tipo assim, e aí ela usa alguma coisa ali no feminino e eu fiquei tipo, meu Deus, é uma mulher. No enredo, não no samba enredo. Veja, então o carnavalesco ele divide os temas que ele quer falar sobre o caju. Então primeiro ele fala aqui da carne de caju, depois ele fala do Anarcadium occidentale, depois ele vem e fala do caju rei, o caju brazuca
E aí ele fala da geleia geral. Cara, é pesado. pesado. É bem zoado. É bem... E eu fiquei abismada com a forma ambígua que eles colocaram a o tempo antropofagia, que É. é uma coisa que aparece tanto na música, e ela é explorada de uma forma ainda mais aprofundada na parte ali do enredo em si. Porque fica com a conotação... Antropofagia é o quê? Pessoas comerem pessoas, né? Então, tem essa conotação da coisa sexual e tudo mais. E O ele tempo todo. vai por um lado muito refinado da antropofagia que a Tarsila do Amaral, os modernistas ali do início do século XX trouxeram. Ele tem Que um pano, né? Pra disfarçar, vamos dizer assim. né? Exatamente. Que é você fazer uma revolução e tirar todos a cafonice, como diz aí no enredo, né? E tirar toda a cafonice e jogar isso fora pra você explorar essa tropicalidade e tudo mais. E assim, é curioso que a mesma turma da lacração, né, se contradiz com tanta profundidade e com tanta frequência. Porque são tantas as coisas assim que não dá pra gente falar de forma tão... Não dá. Porque é muito nojento, né? Muito nojento, assim. Então, pra mim é muito nojento. É um sentimento pessoal. Então... o enredo, a forma como ele vai escrevendo aqui, é assustador, tanto quanto ficou o samba enredo, que muitas pessoas vão cantar aí repetidamente, né? Vocês devem estar vendo aí a essa altura. Eu quero só ler aqui o último parágrafo do texto do enredo, que deixa bem explícito e... É assombroso. Cara, Show de horrores. não que eu esperasse alguma coisa, né? E aí diferente, mas eles que dão tá um muito, jeito, dão ó. um jeito, inclusive, de fazer eles fazem um afago, né, no seu herói aqui, ó. E nessa terra onde tamanho é documento, vou erguer um monumento para seu Luiz Inácio. Fazem Olha aqui, ó, no último parágrafo, na cabeça uma estrela, no corpo suave, o rebolado passista e a pulsação do tambor. Que tal a deliciosa carne de carnaval? O salivar permitido, lamber os beiços, longe de qualquer pingo de culpa? Não, é bem ruim, é bem ruim. E é isso, né, assim, Pois a maior parte das pessoas vai pegaram cantar pesado, sem prestar pegaram atenção pesado. nenhuma na referência, né? E o que ele tá dizendo aqui, basicamente, inclusive, a Mocidade coloca aqui, a Mocidade é a cara do Brasil. Né? Vou te dizer que tem gente que faz... Porque você tem de toda instituição, né? Sei lá, time de futebol, escola de samba, etc. Você tem lá uma diretoria, que dá o norte, etc. Um presidente, às vezes um dono, né? E você tem uma comunidade. Então, muitas vezes, como eu disse, a maior parte das pessoas vai ser apenas inocente e útil, massa de manobra, né? Mas é legal a gente falar sobre essas coisas para que a gente pare para pensar sobre os interesses subreptícios. E mais do que isso, muita gente... Quem escreveu essa letra aqui, né? O mal, o demônio, ele opera muitas vezes a gente, né? O ser humano, de forma inadvertida. O mal se manifesta em nós não necessariamente com um desejo, com uma intencionalidade, mas às vezes por uma mera distração. Sim, o que eu ia dizer pra você é que a gente tá falando aqui de um samba Viu enredo, não viu os outros. né? A gente não foi ver outros, mas não deve estar muito diferente disso. Mas é o que você falou, amor. O carnaval ele só tem piorado, porque ele é aquele momento que se elasteceu e que hoje ocupa praticamente o calendário inteiro do ano, né? Em que o sujeito se dá o direito de fazer tudo o que ele quiser. Antigamente, muito antigamente, é como se o carnaval fosse, né? Inclusive isso pode estar nas origens dele, que não são tão certas, não dá muito pra gente saber. Né? O carnaval era um prenúncio, um tempo de respiro, por assim dizer, né? Um anteparo à quaresma, que é um período muito, muito, muito austero e tal. Então é como se fosse uma válvula de escape, o que também já é um grande perigo em si.
certo? Atenção, cuidado com as suas válvulas de escape. Porque às vezes, aquilo que você faz no seu momento de exceção, ele acomete e compromete todo o resto do que você está fazendo ao longo da obra. Às vezes a vírgula, ela destrói o texto. O detalhe, né? Enfim, o detalhe às vezes não é só um detalhe. Então, passou de ser um período lá em algum momento da história que era um respiro para fazer as barbaridades que cada um quisesse, foi se elastecendo e agora esse sentido impera no nosso país de forma geral. Então, o carnaval ainda assim é ansiado por muitas pessoas como o período do ápice da liberação, para você fazer tudo o que você quiser. Por incrível que pareça, casais decidem se dar indultos prévios, né? Meu Deus. No carnaval, olha, como fosse um período de suspensão do relacionamento. É um sem número de pessoas que terminam seus namoros, etc., para poder desfrutar, né? Imagina, o cara termina o namoro para poder ir pro carnaval para não estar fazendo nada de errado. Oi? Nossa. Sério? Né? Então, isso fala muito sobre para onde estamos indo, que tipo de sociedade nós queremos ser, ou pelo menos aqui nós estamos sendo, e é por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Então, às vezes a gente vai com a família para um lugar para passar o carnaval e fala, tem um baile, vamos lá, né? O carnaval de rua, etc e tal. Você faça o que você achar que deve fazer. Entretanto, atenção, muita atenção com onde você leva sua esposa, seu marido, seus filhos, sua família, sua mãe, seu pai. Atenção, porque você muitas vezes vai estar se expondo a algo que não coopera para o seu bem. Né? E nem da sua família, nem dos seus filhos, nem... Então, às vezes a gente se expõe a situações que são absolutamente desnecessárias. Nós aqui, pelo menos, normalmente carnaval é um período em que a gente vai para lugares muito tranquilos, certo? E que a gente consegue estar minimamente resguardado, né, dessa época em que o demônio esfrega as mãos com bastante vigor, né? Assim, é agora que eles fazem tudo aquilo que eu mais gosto, né? Então, para muita gente vai falar, mas isso é muito extremismo, muito fundamentalismo, muito radicalismo. Tudo que eu quero na vida é ser radical, é ir na raiz das coisas. E as raízes do carnaval não têm sido nada boas. Acho que é isso. Mais algo a acrescentar? Não. Falou tudo. Então aproveite este e qualquer tempo para colocar suas orações em dia, para você fazer reflexões sobre a sua vida e para que a gente possa sempre andar na contramão, porque nesses tempos bicudos que nós vivemos, andar na contramão é quase sempre um indicativo de que se está na direção certa. Então, que você tenha o melhor carnaval que possa ter, que Deus abençoe você, até a próxima. Tchau. Até semana que vem. Tchau.